Como vão, Eladim? Que alegria encontrar vocês mais uma vez. Se cuidando, que bom, estou muito contente. E, claro, eu preparei algumas histórias para ficar nas vossas memórias. Eladim, claro que vocês já ouviram falar, conhecem muito bem, uma das mais importantes mitzvot que existem na Torá, muito conhecida, e os nossos sábios, os nossos rabinos, não cansam de explicar a importância dessa mitzvah. E essa mitzvah é a mitzvah de Kibud Av Va'em, de honrar os pais, o pai e a mãe. E eu vou contar uma história muito bonita para vocês que aconteceu há mais ou menos uns 250, 300 anos atrás, com um grande líder racídico, com um grande Rebbe chamado Yehudi Akadosh Mipeshischa. O Yehudi Akadosh significa o judeu sagrado de Peshischa, que era uma cidade na Polônia. Entre as várias atividades dele, o Rebbe, o Yehudi Akadosh, ele tinha uma aula de Gemara que ele dava para os seus Hassidim. E era uma aula com estudo muito profundo. Você sabe, Eladim, muitas vezes existem passagens, trechos na Gemara, no Talmud, muito difíceis de compreender. A gente precisa ler várias vezes, se concentrar muito. Num dia, no shiur em que ele estava dando, o Rebbe Yehudi Akadosh, ele encontrou uma grande dificuldade em entender um trecho, uma discussão da Gemara. E o Rebbe então passou a olhar a Gemara com muita intensidade, com muito cuidado, e começou a se concentrar muito para poder entender e ensinar corretamente os seus alunos. Todos sabiam que quando isso acontecia, o Rebbe podia ficar muito tempo em silêncio, concentrado e não falar absolutamente nada, até compreender bem aquela Gemara. Quando aconteceu isso, no grupo de alunos do Rebbe, havia um jovem, um rapaz bem jovem, e ele era, infelizmente, Eladim, crianças, ele era órfão. E ele perdeu o pai dele muito cedo, e ele foi educado e criado apenas pela mãe. Quando esse jovem percebeu que o Rebbe vai demorar para continuar a aula, aí ele teve uma ideia. Ele falou, olha, eu sei que o meu Rebbe, quando encontra uma passagem difícil, pode ficar 1 hora ou mais. Sabe uma coisa? Eu vou correr para casa agora e vou comer alguma coisa. Eu estou com muita fome. Se eu comer alguma coisa, eu fico mais tranquilo e me concentro melhor para a aula. Então ele resolveu dar uma fugidinha do meio da aula, já que o Rebbe ia demorar, para ir para casa, comer uma coisa e voltar. Ele correu muito rápido, porque não queria perder nada da aula. Ele correu para casa, pegou uma coisa para comer, um sanduíche, uma coisa rápida, comeu para voltar para a aula, antes que o Rebbe começasse a explicar. Ele está saindo e está indo embora. Naquele momento, a mãe dele, desse rapaz, chama ele, Moishe, vem cá, eu preciso de você. Moishe falou, mãe, mas agora eu preciso ir embora, eu tenho uma aula, eu só saí um pouquinho, eu preciso voltar. Filho, por favor, me ajuda. Nós temos que dar de comer para as vacas. Por favor, filho, vai lá para mim. Pega alguns sacos de forragem, de capim, para dar de comer para os animais. Depois você volta para a aula. O rapaz, o Moishe, falou, mãe, eu não posso agora, mãe. Quando eu voltar, com prazer, mas agora eu não posso. Eu tenho que voltar para a aula. E ele começou a voltar para o Beit Midrash, para a casa de estudos, para continuar a aula. Só que aí, quando ele estava indo para o Beit Midrash, para a casa de estudos, ele parou e pensou, peraí, será que está certo o que eu estou fazendo? Por que a gente estuda a Torá? Por que nós temos que estudar a Torá? Para saber cumprir as mitzvot. O importante é estudar para fazer, para cumprir.
se eu for agora para a aula, eu não vou cumprir a mitzvah de Kibud Av Va'em, eu vou deixar de cumprir esta tão sagrada, tão importante mitzvah. Pensando melhor, ele resolveu voltar para casa, correu de volta para a casa dele, pegou os sacos de forragem, de capim, entregou para os animais e aí ele voltou para a aula. E desta maneira ele cumpriu a mitzvah. Na hora que ele entrou no Beit Midrash, ele percebeu que o Rebbe ainda estava concentrado, pensativo naquela Guemará. Olha só, deu tempo de ir para casa, comer, levar a forragem para os animais, voltar. E o Rebbe ainda estava lá, olhando a Guemará. Só que quando ele entrou, o Rebbe levantou a cabeça, olhou para ele, deu um sorriso e falou: eu estou vendo, meu querido jovem, que você acabou de fazer uma grande mitzvah para sua mãe, não é? O jovem olhou para o Rebbe: uau, o meu Rebbe, ele vê coisas, ele tem Ruach HaKodesh, ele tem espírito de Hashem. Uau, Rebbe, como é que o senhor sabe? Falou: eu vou falar para você. Havia um grande sábio na Guemará chamado Abaye. Ele foi um daqueles que desenvolveu a Guemará. E ele, coitado, ele perdeu o pai e a mãe quando ele era uma criança. Ele ficou órfão de pai e de mãe quando era criança. Toda vez que alguém faz um sacrifício, se dedica para a mitzvah de Kibud Av Va'em, a Neshama desse grande sábio Abaye acompanha essa pessoa. Quando você entrou, eu vi que você estava acompanhado do grande sábio Abaye da Guemará. Só pode ser porque você deve ter feito uma mitzvah de Kibud Av Va'em. E agora, meu querido jovem, eu quero que você saiba que o Abaye veio com você e o Abaye me explicou a Guemará que eu não estava entendendo e agora nós vamos continuar a aula. Que bonito essa mitzvah. Não é uma mitzvah fácil. Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado em cumprir essa mitzvah. Eu quero que vocês saibam, Ladim, que essa mitzvah não é das crianças, é de todos nós. Quem tem pais velhos, idosos, quem ele mesmo já é idoso, tem pai mais velho ainda, todos nós temos essa grande mitzvah de honrar aquelas pessoas que tanto fazem por nós, que tanto se esforçam por nós, não Eladim, que cuidam de nós, que se preocupam com a gente, para mostrar como essa mitzvah é sagrada. O próprio Abaye vem do Shamayim fazer companhia para aqueles que guardam essa mitzvah. Portanto, vamos sempre procurar melhorar nessa mitzvah tão importante entre pessoas. Se vocês gostaram da história, se inscrevam no canal, dê um joinha, comente com todos os seus amigos e até a próxima história!